Boa noite, começando com Agenda Cristã, de André Luiz. Em verdade, o santo não condena o pecador, ele o ampara sem presunção. Livro dos Espíritos, pergunta 964. Será necessário que Deus atente em cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Deus tem suas leis a regerem todas as suas ações. Se você a viola, a culpa é sua. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foi guloso, vou te punir. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Aí está a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Kardec coloca no final aqui da pergunta uma nota. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só devemos nos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Esta verdade se torna evidente pelo apólogo que vem a seguir. Um pai deu a seu filho educação e instrução, ou seja, os meios de se guiar. Ele lhe cede um campo para que o cultive e diz: aqui estão a regra que deve seguir e todos os instrumentos necessários para tornar este campo fértil e assegurar sua própria existência. Dei a instrução para compreender esta regra. Se a seguir, seu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na velhice. Se a desprezar, nada produzirá e morrerá de fome. Dito isso, deixa-o proceder livremente. Não é verdade que esse campo produzirá na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? Na velhice, portanto, o filho será ditoso ou desgraçado, conforme tenha seguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. Deus ainda é mais previdente, porque nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal. Envia-nos os espíritos para nos inspirarem, porém não os escutamos. E há mais essa diferença: Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, recursos para reparar seus erros passados, enquanto ao filho de quem falamos, se empregar mal o seu tempo, nenhum recurso restará. É aquela grande história do livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio, mas as consequências são fatais, são obrigatórias. A gente escolhe o caminho que quer seguir, mas a gente escolhe aquilo que escolheu. Não tem jeito. A colheita é obrigatória. Passando agora para o livro A Gênese, nós estamos agora no capítulo Os Milagres do Evangelho. E hoje vamos ler o item Sonhos. E aqui menciona uma passagem de Mateus, capítulo 2, versículos 19 a 23. José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho
e lhe aconselhou fugisse para o Egito com o menino. Os avisos por meio de sonhos desempenham um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. Sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados e sem discuti-los, o fenômeno em si mesmo nada tem de anormal, sabendo-se como se sabe que durante o sono é quando o espírito, desprendido dos laços da matéria, entra momentaneamente na vida espiritual, onde se encontra com os que lhe são conhecidos. É com frequência essa ocasião em que os espíritos protetores aproveitam para se manifestar a seus protegidos e lhes dar conselhos mais diretos. São numerosos os casos de avisos em sonho, porém, não se deve inferir daí que todos os sonhos são avisos, nem ainda menos que tem uma significação tudo que se vê em sonho. Cumpre-se incluir entre as crenças supersticiosas a arte de interpretar os sonhos. Aqui eu tenho uma questão, como Jung mesmo estudou bastante sobre sonhos, sobre os simbolismos, né? A gente não pode cair também em achar que tudo é absurdo e supersticioso, porque muita coisa, a própria mente, nosso imaginário psíquico pode colocar símbolos sim e se tornar uma forma de interpretar o sonho também. Então, nada é assim tão fechado quanto Kardec coloca aqui. Mas o que tem que ser falado, tem que ser claro, os espíritos falam claramente mesmo, e a gente entende como puder, né? Muita gente não tem alcance, muitas vezes nós não temos compreensão e acabamos duvidando ou não queremos mesmo acreditar e deixamos os avisos de lado e é isso. Vamos terminar então nossas leituras com a poesia de Toninho Bittencourt, Ramo de Amor e Saudade. Está no livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Amor que a mágoa arrosta, sofre tudo sempre amando. Paixão afirma que gosta, mas não se sabe até quando. O amor, se pode fruí-lo com serviço à humanidade, recorda um rio tranquilo no rumo da eternidade.